Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Anarquismo e Sindicalismo, escrito pela Clara Whitman e traduzido pela Batata Pala, aqui para o site A Última Barricada. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Quando os anarquistas falam da relação entre o anarquismo e o movimento sindical, fala-se geralmente do anarquismo como um princípio eternamente vivo e eternamente móvel, que glorifica-se às custas do movimento sindical, sendo este o princípio mais empresarial, material, talvez um elemento fixo. Algo semelhante também é o caso na Declaração de Delict sobre o anarquismo e o movimento sindical, no Congresso Internacional Anarquista de Berlim, ocorrido ali entre 25 e 31 de dezembro de 1921, impressa em De Vrije Socialist, em 1º de fevereiro de 1922. Ainda assim, na minha opinião, o próprio Delict já indica sua natureza errônea de um raciocínio pelo qual algumas organizações sindicalistas concretas existentes são testadas contra um princípio anarquista eterno, um princípio apenas encontrado em antigos sábios chineses ou em profetas judeus, hereges medievais, etc. Delight usa as palavras sindicalismo histórico e anarquismo de princípios. O anarquismo histórico pode ser comparado ao sindicalismo histórico, e anarquismo de princípios com o sindicalismo de princípios. Pode-se também comparar o anarquismo de princípios com o anarquismo histórico, realmente existente, e o sindicalismo de princípios com o sindicalismo histórico e real existente. E em ambos os casos, pode-se concluir que a realidade permaneceu muito abaixo das expectativas da ideia. Mas comparar organizações sindicalistas com o princípio anarquista, isso não é possível. Para permanecer com o artigo de Delict e não voltar a um artigo de Constance de alguns meses atrás, em De Vrije Socialist também, do dia 7 de dezembro de 1921, no qual, embora mais nitidamente, pensamentos parcialmente semelhantes foram expressos, o erro começa onde Delict diz: no entanto, na minha opinião, não se trata de se opor ao sindicalismo como uma verdadeira organização. Rocker falou com apreço sobre a luta clássica do sindicalismo francês no início deste século. Mas como era a situação na França uma década depois? Em agosto de 1914 e durante a Guerra Mundial. Em geral, o sindicalismo francês sofre dos mesmos vícios nacionalistas e burocráticos que, por exemplo, o NVV na Holanda. Nesta equação, foi-se completamente esquecido que uma força de oposição viva, energética e fermentadora de novas ideias existe na CGT, de modo que, em nossa opinião, a CGT não pode ser simplesmente equiparada a uma das organizações holandesas, nem a NVV nem com NAS, mas que tem seu próprio caráter. Mas os erros e falhas de uma organização sindicalista são aqui colocados na conta do sindicalismo. E certas organizações sindicalistas, ou organizações que surgiram do sindicalismo, são confundidas com o sindicalismo abstrato como um todo. Sindicalismo não é uma organização, como Delict coloca, mas ao invés é um princípio organizacional. E pode-se reconhecer a queda e infidelidade de muitas organizações sindicalistas, sem, portanto, ter de abandonar os princípios da organização federalista e da socialização pelos próprios trabalhadores. Desta maneira e nesta infidelidade, simplesmente entendemos o fenômeno que vemos todo em tempo e em toda a história. O que é realizado usando por base o princípio permanece sempre abaixo do ideal originalmente declarado. E que aqui, nesta lei geral da vida, está a causa da doença, e não em alguma deficiência especial do sindicalismo. Algo também indicado por Delict, onde ele escreve: há quase o mesmo número de sindicalistas na Holanda do que, por exemplo, há verdadeiros cristãos. Ele poderia muito bem ter dito o mesmo para os anarquistas. Ora,
Existem aqueles, e o artigo acima mencionado de Constance foi uma expressão disso, que, com base na inadequação de cada realização, não querem realizar nada, que não querem ser nada mais do que ímpeto, do que espada e fogo. Delict não vai tão longe. Se entendemos seu artigo corretamente, então ele escolhe, em nossa opinião mais acertadamente, como linha de conduta, organizar, criar verdadeiras organizações de luta econômica, tentar construir outras formas de produção e distribuição. Mas em tudo isso, permanecer imbuído do princípio de que cada organização deve permanecer constantemente suscetível à mudança de solução e renovação em princípio, ou se não puder, e na realidade geralmente não poderá, que será no devido tempo posta de lado e empurrada por novos movimentos. Mas quem quer que aceite isso, essa eterna Sterbe und Werde, e que tem a primeira nota, de que no alemão, no original, isso seria traduzido como morrer e tornar-se em algo, em alguma coisa. Agora voltar aqui para o artigo. Não deveria reconhecer também que o mesmo princípio básico pode se revelar em muitas formas organizacionais? Que, portanto, quando anarquistas franceses em Lyon declaram que aderem ao princípio da auto-organização econômica dos produtores, é tão óbvio que eles devem usar a palavra sindicato, como seria óbvio para os americanos, com os trabalhadores industriais do mundo, IWW. Aqui no caso tem uma segunda nota, que a moção de Lyon indica um sindicalismo purificado, como a única organização desejada para a organização de relações globais, como Delict coloca. Isto não é correto. Fim aqui da segunda nota. Agora voltando ao artigo. Realmente, se alguém voltar à essência do sindicalismo francês original, do IWW, do socialismo de guilda e assim por diante, e não atribuir significado indevido a fatores adicionais, como o parlamento do consumidor socialista de guilda e sua teoria do Estado, aqui tem uma terceira nota que Delict diz: na Inglaterra, o sindicalismo simplesmente não existe. Parece-nos ser uma compreensão equivocada da influência que o sindicalismo teve sobre os socialistas corporativos, como Cole e Russell, e sobre o movimento sindicalista. Então, agora aqui, fim da terceira nota. Vê-se que todos vivem do mesmo princípio organizacional. Este princípio mais profundo é, na minha opinião, uma expressão do potencial de que o anarquismo possui na esfera econômica dos nossos tempos. No nosso tempo, pois, o princípio anarquista é pensado apenas como um princípio eterno de liberdade. Só o conhecemos em manifestações históricas concretas. Portanto, acredito que os anarquistas em todos os movimentos acima citados, e em vários outros, a ideia original do Conselho, a Allgemeine Arbeiterunion Deutschland, a AU, os delegados sindicais e assim por diante, devem saudar o princípio de uma construção de vida econômica livre e de uma organização social totalmente diferente do capitalismo ou do socialismo de Estado. Se assim relacionarmos o anarquismo empírico real de nosso tempo com o sindicalismo empírico real e movimentos relacionados, veremos além disso que, nesta relação, não é de forma alguma apenas o anarquismo parceiro que contribui algo na discussão. Muitos anos atrás, Cornelissen apontou acertadamente no extenso tratado, no Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, o caráter abstrato individualista do anarquismo, quando ainda estava predominante nas mãos de artistas e pensadores, e antes dele no sindicalismo tornou-se um movimento trabalhista. Ele vê no sindicalismo uma fase posterior e mais madura do anarquismo, por assim dizer. Essa visão certamente tem um grão de verdade, um grão que é demasiado negligenciado, apesar de enfatizar apenas aquela mobilidade que o anarquismo de princípios prefere ao sindicalismo histórico. Quarta nota. O anarquismo histórico frequentemente viveu décadas de verdade, velhas e meio gastas, e o sindicalismo de princípios é compatível com muitas formas diferentes de organização. Isso, que é precisamente da maior importância para o surgimento de novas relações de produção,
É a luta para chegar a organizações massivas, independentes na realidade da vida econômica, no espírito do provérbio do IWW. A nova sociedade será criada dentro da casca da velha. É isso. Fim do artigo da Clara Whitman. Como falei, traduzido aqui para o site Última Barricada. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo, publicado originalmente em 1932. E até mais.